Galera, tudo bem? Eu sou o Cássio, sou professor de Biologia e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre divisões celulares. Aproveita e já se inscreve no canal para ficar ligado nos vídeos que eu vou colocar no ar para vocês, beleza? Então vamos falar um pouquinho hoje sobre divisões celulares, principalmente intérfase e mitose. Bom galera, o que é a intérfase? A intérfase, a gente pode falar que ela é dividida em três grandes fases. A intérfase era um conceito antigo, né, errôneo até, a gente falava que ela era um intervalo entre as divisões celulares. Esse conceito de intervalo, ele é um pouco errado a gente falar hoje em dia, porque intervalo dá uma noção para nós que a célula está parada, sem fazer nada. E não, a célula está em intensa atividade, ela está se preparando para entrar em mitose. Então vamos lá, a fase então G1. O que é a fase G1? Galera, eu quero que vocês não fiquem decorando conceitos extensos, saibam colocações pontuais, características de cada fase. Então G1, o que é G1? G1 vem de gap, que quer dizer intervalo. Pode ser que alguns livros e alguns professores associem então a intérfase com o intervalo. Então a fase G1 vai acontecer o quê? A síntese de RNA. Bom, só relembrando, o que é o RNA? O RNA ele tem instruções para a produção de proteína. Logo em seguida a gente tem a fase de S, a fase de síntese, produção. Então o que vai acontecer? O filamento de DNA então vai se duplicar. É aqui que muitas questões vestibulares colocam, né, um processo importante que é a duplicação do DNA. E vai acontecer a duplicação então do centríolo, uma organela que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Em seguida então a gente tem a G2, que é o gap 2. Então por que tem esse nome? Porque ele volta a fazer o que aconteceu na fase G1. Então vai ser a síntese agora de novo de proteínas e vai estar iniciando, quase não vai estar pronto para entrar em mitose. A fase de intérfase, pessoal, é bem simples, são três fases, tá? Não é difícil associar um nome com a característica dela. Fase G1, fase S e fase G2. A maioria das questões vestibulares, elas focam muito na questão da fase S, na fase de síntese, que é a duplicação do DNA, do filamento de cromatina, beleza? Então fiquem atentos a isso. Bom, a próxima fase então que a gente vai falar é um pouco sobre a mitose. Aqui só um slide para mostrar para vocês o que acontece de mais importante, que é a questão do DNA. Então, a fase G1 o DNA não está duplicado, fase S ele duplicou e na fase G2 tem um processo importante que ele vai verificar se a célula aconteceu algum erro, tá? Então, é muito importante a gente saber associar esse tipo de característica com a fase G2 também, tá? Então, vamos lá então para a questão da mitose. Bom, o que é mitose? A gente tem que associar a mitose, galera, com a quantidade de material genético. A quantidade de material genético, ela vai manter ou ela vai se reduzir ao meio. Nesse slide aqui, a gente consegue ver perfeitamente que a célula inicial, ela mantém as características nas células filhas. Então, as células filhas têm a mesma quantidade de material genético das células mãe, tá? Então, é uma característica importante. Primeira coisa, diferenciar a mitose de meiose. Saber, mitose vai manter o número de cromossomos, enquanto a meiose vai reduzir ao meio, ok? Importâncias da mitose. Bom, como já falei para vocês, vai garantir que as células filhas tenham o mesmo conjunto de informações genéticas que a célula mãe, vai permitir o crescimento do indivíduo. Então, vamos pegar o nosso caso, né? A gente consegue crescer nosso organismo, nosso corpo, através de divisões mitóticas, tá? Então, é só para aumentar o volume de células. Outra coisa, pessoal, que é bem importante, ele pode substituir células que morreram ou que foram lesionadas, foram lesadas. Por exemplo, fiz um corte na pele. Então, não tem necessidade do seu organismo fazer, por exemplo, a meiose. Então, você vai ter que surgir células ali só para repor aquela parte lesionada. Então, o nosso organismo vai acontecer, então, a mitose para repor essas células que morreram ou que foram lesionadas. Beleza? Sempre associe mitose com a questão de regeneração de alguns tecidos, de alguns órgãos dos organismos, seja vegetal, animal. Tranquilo? Então, vamos lá. Pessoal, a primeira fase da mitose. Eu sempre falo o seguinte para os meus alunos, que se você souber o nome das 4 fases da mitose, as fases da meiose é uma consequência, é muito parecido. Então, prófase, pró é início, é antes. O que eu posso destacar na prófase? Então, o que vai acontecer? Os cromossomos agora eles vão se condensar, o início da condensação. Aquelas fotos quando a gente coloca lá na pesquisa na internet, né? Cromossomo, DNA, que tem aquele DNA em formato de X,
aquilo ali, na verdade, ele não fica na célula desse jeito. É nesse período da divisão celular, principalmente na próxima fase que a gente vai ver. Então, na prófase é o início da condensação do material genético. Outra coisa importante, como que vai dividir o material genético se ele está preso por uma estrutura, que é o que? O nucleolo, né? A carioteca. Então, aqui na prófase, vai começar a desaparecer o nucleolo. Uma outra coisa importante é a formação agora do fuso mitótico, né? Ou do conjunto de fibras que vai originar depois o fuso mitótico ou fuso de divisão, que a gente vai ver qual que é a importância dele. Tranquilo? Então, prófase, fase inicial, tá? Características importantes, com início da condensação do DNA, desaparecimento do nucleolo e início ou formação, né, do conjunto de fibras, que são os microtúbulos, que vão dar origem depois ao fuso mitótico. Próxima fase, né? Aqui só um esqueminha, né? Então, o que acontece, algumas coisas que acontecem na prófase, ó, a gente percebe ali que o nucleolo, né, que a carioteca está começando a desfragmentar, o DNA está começando a compactar, o centríolo, né, os microtúbulos ali eles começam a ir para os lados opostos, principalmente os centríolos, tá? E a formação inicial ali do fuso mitótico, que vai se ligar ao cromossomo. Próxima fase, metáfase. Meta é meio. O que vai estar no meio? Ó, uma dica. Sempre quando está falando de divisão celular, a gente tem que lembrar de cromossomo, de material genético, somente isso, tá? Então, metáfase, meta, meio. Então, o que vai acontecer? Os cromossomos vão atingir o máximo de condensação, tá? E eles vão se encontrar na região equatorial da célula, no meio da célula. Então, por isso que é metáfase. Tá? Basicamente, essa é a questão mais importante. Cromossomos no meio da célula. Tá? E ali os centríolos e as fibras do fuso estão se ligando então ao centrômero, tá? Que é aquela região central dos cromossomos ali. Então, metáfase também é uma questãozinha de vestibular que é bem batido, é onde vai acontecer, que a gente consegue visualizar então, os cromossomos na região equatorial, o máximo de condensação e o material genético tudo ali na região central da célula. Tranquilo? Anáfase, ana quer dizer movimento contrário. Aqui eu costumo falar que vai acontecer um cabo de guerra aqui, né? Então um centríolo está indo na parte superior ou na inferior, né? Nos lados opostos. Então eles vão começar a puxar agora. Eles vão puxar o quê? Eles vão falar assim, né? Ele vai rasgar então o meu cromossomo. O cromossomo ele é composto de duas partes bem importantes, que são as cromátides irmãs. É cada bracinho do meu cromossomo X. Então aqui na anáfase, as fibras do fuso vão começar a se encurtar e vai acontecer esse movimento contrário. Cada cromátide irmã vai separar agora para os polos opostos. Anáfase, ana, movimento contrário, tá? Então agora eu estou separando as cromátides irmãs. Ó, lembre-se disso, essa é uma grande diferença de mitose e meiose, principalmente na meiose 1. Então na mitose eu vou ter separação das cromátides irmãs, beleza? E a última fase, telos, quer dizer fim. Então agora a célula é como se fosse assim, o contrário da prófase. Então a célula agora ela vai começar a se reorganizar, tá? Então o que vai acontecer? Então agora eu tenho cada centríolo em lados opostos da célula, o material genético, o cromossomo vai começar a se descondensar, a carioteca vai começar a se organizar, tá? Porque agora eu tenho que ter a formação de duas células filhas. Então esse é um processo bem importante. Então aqui nesse esqueminha aqui a gente consegue ver, né, a reorganização do núcleo, cada centríolo ali em lados da célula e o material genético agora começando a se descondensar. Eita! Então, e agora, percebam ali, ó, que tu coloca ali, divisão citoplasmática, citocinese. Essa é uma questão muito importante, tá? Então, as 4 fases da mitose são a prófase, a metáfase, a anáfase, a telófase. Beleza. Logo após a telófase, vai acontecer uma coisa muito importante, que é a citocinese. Então, citocinese, cito quer dizer movimento, célula, então movimento da célula. Aqui tem uma diferença básica entre a célula animal e a célula vegetal. Na célula vegetal, eu vou acontecer um movimento que ele vai se iniciar no interior da célula para as laterais. Então, é um movimento centrífuga, então é uma citocinese centrífuga. Já na célula animal, vai acontecer um estrangulamento, é uma citocinese centrípeta, tá? Então, vai acontecer das laterais para o centro. E a formação, então, de 2 novas células. Isso também é uma diferença bem básica entre as células vegetais e animais, tá? Pode ser que às vezes caia numa questão discursiva para vocês, mas é importante saber diferenciar essa citocinese. Tranquilo? Pessoal, era isso.
Na próxima videoaula nossa, então, a gente vai ver um pouquinho sobre a meiose, é uma etapa um pouquinho mais extensa, né? Mas o conceito é o mesmo, o nome das fases é semelhante, tá? Então o que vai acontecer também, algumas características também são bem semelhantes entre elas. A diferença é que, como eu falei no início desse vídeo, né? Vai acontecer o quê? A redução ao meio do material genético, dos cromossomos. Tranquilo? Bom, espero vocês na nossa próxima aula. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, reclamação, coloque lá nas redes sociais, no Insta, no Facebook, aqui nos comentários do YouTube também. Tranquilo? Galera, muito obrigado e até a próxima. Tchau!